Hoje nós vamos falar sobre qual será que é o nível mais difícil de superar do inglês. Hello Explorers, aqui é a Melanie da Nebula English e hoje nós vamos falar sobre as diferentes dificuldades de cada nível do inglês. Bom, eu pessoalmente acredito que o nível mais difícil de superar do inglês é o nível básico. Por quê? Porque quando a gente começa a aprender um assunto, no começo a gente sente um progresso muito forte, muito rápido, porque é um universo completamente novo e nós estamos começando a entender como aquilo funciona. Mas logo, o que acontece? Esse sentimento de conquista, esse sentimento de progresso, é quase que imediatamente substituído por um sentimento de, meu Deus, eu não sei nada. Porque quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe. E é por isso que tantos alunos se frustram e desistem tanto no nível básico. Dos alunos que me procuram para ter aulas, eu percebo que a enorme maioria que já começou e desistiu múltiplas vezes ainda está no nível básico, não conseguiu ultrapassar esse nível básico. Outra coisa que é um pouquinho mais frustrante no nível básico é o fato de que a gente não pode utilizar estratégias mais dinâmicas, mais divertidas. Não é tão fácil você ter aulas 100% de conversação. Você precisa, de fato, aprender vocabulário de uma maneira um pouquinho mais expositiva, mais mecânica até, pelo menos no comecinho, para você conseguir ter um fundamento, uma base ali que vai te permitir realmente ter conversas em inglês. Então é por conta dessas características que eu pessoalmente considero o nível básico o mais difícil de todos. Depois nós temos o nível intermediário. Muitos professores acreditam que a maior dificuldade do inglês, na verdade, é você passar do nível intermediário para o avançado. E a justificativa é a seguinte: quando você chega ao nível intermediário, o nível intermediário real, ok? Em que você já consegue manter uma conversa em inglês e tudo mais, você já sente que você consegue fazer tudo o que você precisa. Então, muitas vezes, você se instala muito fortemente na sua zona de conforto da língua e você para de procurar situações de aprendizado de fato. Você para de expandir o seu vocabulário, de melhorar o seu domínio das coisas que você já sabe do inglês, das estruturas que você já conhece. Então, os alunos do intermediário têm essa grande tentação de ficar numa zona de conforto e deixar de evoluir. Também é muito importante quando você atinge o nível intermediário e você quer realmente passar para um avançado, então quando você quer passar do B para o C, é importantíssimo você mudar as suas estratégias de estudo e mudar a maneira como você interage com a língua até mesmo. As conversas que você tem, os assuntos que você aprende, porque é muito fácil você ficar preso à sua bolha, a bolha dos assuntos do seu dia a dia, o seu trabalho, a sua família, os seus hobbies, os seus amigos, etc. E para você passar para um nível C1 ou C2, o que é muito necessário? Que você saia dessa zona de conforto, que você saia dessa bolha e que você consiga, de fato, se comunicar sobre assuntos variados. Eu vejo muitos alunos que, às vezes, na nossa primeira entrevista, quando a gente faz o primeiro teste, só para ter uma noção geral de como está o nível de inglês desses alunos, eu sempre tenho que fazer perguntas mais aleatórias, porque perguntas do tipo, então, o que você faz? Me conta sobre a sua família, qual a sua comida favorita? Quantos anos você tem? Enfim, a enorme maioria dos alunos intermediários, quando passa por uma entrevista dessa, com esse tipo de perguntas que eles já estão mais do que acostumados a responder, eles acabam se saindo melhor do que você imaginaria. Eles acabam dando uma impressão de proficiência, de domínio da língua, que é até maior do que eles realmente têm, porque são respostas que eles já deram tantas vezes, são assuntos sobre os quais eles já falaram tantas vezes, que aquela resposta fica quase que automatizada. Por isso que é tão importante você expandir essa sua zona de conforto. Aos poucos, você falar de cada vez mais assuntos, os mais variados possíveis. Se você pensar assim, nossa, mas para que eu vou usar isso?
continue estudando, continue aprendendo esses assuntos, porque sim, é necessário que você tenha um repertório. O que acontece? A grande diferença do aluno intermediário e do aluno realmente avançado é que quando você atinge um nível realmente avançado, quando você atinge um C1 ou um C2, o inglês deixa de ser um obstáculo, ok? Aí a pessoa fala assim pra mim, mas Melanie, eu nunca vou conseguir falar sobre física quântica, por exemplo. Eu nunca vou conseguir manter uma conversa com você sobre engenharia florestal, não sei, enfim, assuntos que a pessoa não domina. E de fato, realmente é mais difícil você manter uma conversa sobre um assunto que você não domina. Mas a grande diferença é a seguinte: você conseguiria ter essa conversa em português? Sim, porque a língua portuguesa não é um obstáculo para você ter uma conversa. Então, só é possível que você se considere realmente um aluno proficiente, uma pessoa que tem domínio daquela língua, quando a língua deixa de ser um empecilho, deixa de ser um obstáculo, deixa de ser algo que te impede de falar de certos assuntos. O que vai limitar realmente as suas conversas é justamente o seu conhecimento e não a língua. Agora, dentro do nível avançado, para aqueles alunos que desejam expandir a sua fluência, ficar ainda melhores no inglês, ter ainda mais domínio na língua, qual que é a grande dificuldade? É justamente o quão sutil é esse aprendizado. Você precisa se cercar das mais diferentes referências e formatos de texto, vídeo, áudio, enfim. Quando você está passando lá do nível básico para o nível intermediário ou do intermediário para o avançado, é muito fácil, é muito claro. Quando você lê uma atividade de um ano atrás, você vê o quanto você evoluiu. O seu domínio da língua melhorou muito. Agora, uma vez que você já atinge um nível avançado e você continua a estudar, você continua a evoluir, essa evolução é muito mais sutil, é muito menos perceptível. Então, esses alunos do avançado que continuam estudando inglês, eles têm que ter um cuidado muito grande para continuarem nessa jornada e se manterem motivados, apesar desse progresso não ser tão gritante assim. Então, vamos recapitular? Qual é a maior dificuldade dos alunos de nível A1 e A2? É gerenciar essa quantidade de informações e aprendizados que eles têm pela frente e conseguir entender quão longa vai ser essa jornada e ultrapassar esses primeiros obstáculos, essa primeira sensação de estar perdido e de ter tanto para aprender. Qual é a maior dificuldade dos níveis B1 e B2? Sair da zona de conforto, entender que você ainda tem muito a aprender e que você precisa continuar progredindo e continuar se desafiando. E para os alunos C1 e C2, a maior dificuldade é você manter a sua motivação, apesar do progresso ser muito menos perceptível. É muito importante você conhecer esses desafios para você já conseguir se preparar psicologicamente para o que vem por aí. Gostou desse vídeo? E aí, em que nível você está e você se identifica com esses desafios? Me conta aqui nos comentários e não se esquece, como sempre, de se inscrever, de deixar um like, de mandar esse vídeo para algum amigo seu que esteja aprendendo inglês, recomendar o nosso canal para as pessoas que você conhece. Isso ajuda muito, a gente se sente muito feliz sempre que isso acontece, tá bom? Thank you so much, see you next Saturday!